A novidade na guerra entre Rússia e Ucrânia diz respeito aos mísseis de longo alcance que podem ser utilizados pela Ucrânia, poderão ser utilizados pela Ucrânia contra a Rússia. Mísseis que colocariam em alvo direto da Ucrânia postos militares importantes dentro do território russo, conforme nós, inclusive, podemos observar aqui neste mapa. Então, aí nós destacamos duas bases aéreas, é o caso da base aérea de Kursk, bem como também a base aérea de Voronezh. Aliás, estas bases aéreas aí do território da Rússia têm sido alvos de ataques pela Ucrânia de maneira bastante incisiva, pelo menos desde o dia 6 de agosto de 2024. Portanto, amanhã fará um mês que a Ucrânia invadiu o território da Rússia, em especial a região, conforme sabemos, a região de Kursk, enfim. E desde então, a Ucrânia conseguiu fazer ataques com drones de maneira bastante significativa dentro do território da Rússia, em especial nos limites imediatos de fronteira. Conforme sabemos, a região de Briansk, a região de Rostov, inclusive com a destruição não somente, da base militar de Lipetsk, na base aérea de Lipetsk, com drone, bem como também em Rostov, a destruição de campos de petróleo, conforme nós vimos, além do mais também uma base aérea atacada por drones por parte da Ucrânia no território de Volgograd, ou seja, a Ucrânia com baixo fogo, digamos assim, tem conseguido, pelo menos no último mês, fazer ataques de maneira bastante significativas contra a Rússia, inclusive contra a própria capital Moscou, atingindo em especial, conforme sabemos, infraestrutura de energia, em especial centrais elétricas, bem como também poços e campos de petróleo, enfim. Agora, nós temos que se a Ucrânia utilizar mísseis de longo alcance, o poder de fogo nestas regiões por parte da Ucrânia certamente traria um nível de destruição muito mais forte contra a Rússia, que certamente levaria o nível dessa guerra para um outro patamar. De modo que qual seria a resposta que a Rússia daria, uma vez que realmente nós teríamos uma Rússia sofrendo ataques pesados em seu próprio território? Essa é a grande questão que fica no ar. Porém, entretanto, existe um problema. Que problema é esse? Eu já comento com vocês, mas antes eu vou pedir para que você deixe o like, se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica e mais ainda, não é? Você que quer aprender geopolítica e ficar mais inteligente, ter uma dimensão cultural maior do mundo, sobre os povos, as culturas e assim por diante, dê uma olhada na nossa comunidade geopolítica. O link está na descrição do nosso vídeo. Vejam só, vem estudar com a gente e tal. Nós temos aí na foto, então, vejam vocês, o Zelensky, e ao fundo de Volodymyr Zelensky nós temos justamente o problema eventualmente enfrentado pela Ucrânia. Porque ainda que a Ucrânia receba tais mísseis, no caso aí estamos nos referindo ao míssil JASSM aqui em português, tudo bom? É um míssil de longo alcance que é acoplado às aeronaves que nós conhecemos como as tais F-16, tudo bem? Então aí é um míssil de longo alcance que é acoplado aos aviões, aos F-16. E aqui repousa o problema. Nós temos aí o Zelensky, ao fundo nós temos os caças e tal. E quanto ao fornecimento de armamentos para a Ucrânia, o problema é o seguinte: ainda que a Ucrânia receba armamentos do Ocidente, sejam armamentos de grande fogo, de grande potencial e assim por diante, temos o problema da operacionalidade. Ou seja, ainda que a Ucrânia receba equipamentos de última geração e de alto poder de fogo e assim por diante, o problema é justamente como que a Ucrânia conseguirá colocar esses equipamentos em operação sem ter a transferência de tecnologia, muitas vezes, da capacidade de mão de obra e assim por diante, não é a mão de obra operacional desses equipamentos, é sobre isso que eu estou dizendo aqui. Então é preciso treinamento, ok? Para que os soldados ucranianos consigam operar tais equipamentos. E a questão do F-16 deixa isso bem claro. Porque, além do problema da operação do equipamento militar, existe também
exige também da Ucrânia a capacidade de coordenação militar envolvendo, por exemplo, a aeronave, a aeronáutica, as forças aéreas e também as forças terrestres, de modo que o caça F-16, que foi, de certa maneira, uma vitória para a Ucrânia, ao mesmo tempo mostrou-se até o atual momento um fracasso, mesmo porque a gente assistiu nos últimos dias, o caça F-16 na Ucrânia simplesmente sendo destruído, não é? Justamente por falta de coordenação entre as forças aéreas, né? No caso as forças armadas, envolvendo ali a força militar terrestre e a força militar aérea. Certo? Então, além da necessidade da tecnologia, a Ucrânia também necessita aí do know-how operacional desses equipamentos, tá certo? Então, este é o problema, eventualmente, desse míssil JASSM para a Ucrânia. Por quê? Este equipamento só é acoplado, pelo menos no atual cenário, às aeronaves F-16. E, conforme nós sabemos, a Ucrânia utiliza basicamente aeronaves da época soviética, tá certo? É o caso do MiG-29, conhecido, ou mesmo ainda do Su-24 e do Su-27, não é? E este míssil não é acoplado ali nessas aeronaves por enquanto, não é? Só se houver alguma adaptação e assim por diante. E para utilizar, no caso da Ucrânia, os mísseis, no caso as aeronaves F-16, tem esse problema justamente da capacidade operacional, enfim, não é? Além da coordenação entre as forças e assim por diante. Aqui o Mundo no Mapa, e é o grande intuito do nosso vídeo, observarmos as regiões que ficariam sob o alcance da Ucrânia, caso ela utilize tais mísseis de longo alcance oriundos do Ocidente, enfim. Eu até aumento para vocês este mapa, que é muito interessante, que mostra aí qual que seria a capacidade de alcance dos mísseis a partir do território da Ucrânia. E nós observamos de maneira bastante curiosa, de que até o território de Kaliningrado aqui, que é um território russo, né, poderia ser atingido por mísseis, né, sendo utilizados pela Ucrânia, sei lá, a partir de Lviv, né, nesta região aqui do extremo leste extremo oeste, desculpem, da Ucrânia, enfim, não é? Agora, nós temos que, próximo à redondeza de Moscou aqui, ó, nós temos nesta localidade, tá certo? Onde eu indico essa seta, para cá para o norte é Moscou. Nós temos aqui um sistema de bateria antiaérea bastante significativo, no caso da Rússia, evidentemente, né? Um sistema de defesa antiaéreo muito importante nesta região, tá certo? Onde, para atingir Moscou, exige uma capacidade militar gigantesca, isso é inquestionável, enfim, mas até os limites quase de Moscou, nós teríamos a possibilidade desse míssil aí, se fornecido para a Ucrânia, ok? Poderia atingir até estas regiões, enfim, tá certo? Então é muito curioso. Agora, quando olhamos para as regiões aqui, ó, de Kursk, não é? Ou mesmo de Voronezh, conforme falamos, ou de Rostov, enfim, todas essas regiões sob o alcance aí de ataque a partir da Ucrânia, de pontos ucranianos para atingir estas regiões dentro da Rússia, enfim, não é? Então nós teríamos muitas bases militares da Rússia sob o alcance eventual da Ucrânia, caso ela receba esses mísseis nos próximos meses, né? E aí, na sequência, este outro mapa, para que nós tenhamos a clareza aqui, é uma característica do nosso canal. Observarmos justamente o que acontece no cenário da geopolítica, para observarmos também o que acontece no terreno, no mapa e assim por diante. O mundo no mapa, vejam só. Aliás, a Ucrânia está infiltrada nesta região aqui, ó, conforme sabemos, de Kursk, não é? Toda aquela discussão de que a Ucrânia vai poder atingir estas regiões aqui de Belgorod, aí nos próximos passos, vamos acompanhar. E a partir daqui, né, caso a Ucrânia utilize esse território, ela teria mais chances de atingir o território de Moscou com essa aeronave, no caso aí com esse míssil, não é? Que vai ser discutido nos próximos meses, o míssil JASSM, ok? Mas até agora nada disso é certo, é simplesmente uma, como nós vamos dizer, né, gente? É uma ideia, uma hipótese e tal.
Só que esse mapa aqui que eu trouxe é justamente para destacar justamente, né, tem como finalidade destacar justamente as regiões onde a Ucrânia tem atingido com drones o território da Rússia, tá certo? Nós vimos, né, a Ucrânia atingindo o território de Briansk, o território de Voronezh, o território de Rostov, ok? Isso aqui é no limite geográfico próximo até, né? Bem como o Volgogrado, né? O Volgogrado aqui, conforme nós falamos, e até Moscou, tá certo? Então, a Ucrânia tem sido bastante ousada nos ataques através de drones contra a Rússia. E se a Ucrânia tiver, repito, esses mísseis de longo alcance, certamente a Rússia ficará com maior dificuldade diante da Ucrânia. Esse é um ponto inquestionável, não é? Isto pode elevar o nível da guerra para uma outra situação. Agora, outro ponto importante, eu pretendo falar com vocês aqui amanhã sobre isso, é a região de Donetsk. Apesar da Ucrânia ter conseguido, sim, a Ucrânia tem conseguido muita vantagem na região de Kursk. Se mantém, tem segurado o território e tal. Ao mesmo tempo, tem perdido terreno no Donetsk e a Rússia tem avançado de modo bastante significativo nesta região. Vamos continuar acompanhando. E, claro, conforme eu sempre falo, torcer para que haja um caminho para a paz. Mas é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Eu reitero a você que curta o nosso vídeo, dê o like, divulgue para as pessoas, ajude o nosso canal e, claro, venha estudar conosco na nossa comunidade. Geopolítica para entender o mundo. Mas é isso. Respeito a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.